descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. E no 330, do Inário para o Culto Cristão. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou. Descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder. Descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei. Descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto ao meu Senhor. Descansando no poder de Deus, luta sem cessar hei de atravessar. Descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso culto. Mais uma vez, convidamos a todos que orem conosco neste momento. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos ajude e também que nós possamos, sob a orientação de Deus, pensarmos e orarmos a Deus para a nossa volta aos nossos cultos presenciais. Nós não temos esquecido disso, nós temos orado por isso. Isso é algo que tem, de certa forma, incomodado o nosso coração. Nós temos buscado a orientação de Deus, ouvido também outros pastores e conversado com os nossos irmãos diáconos para pensarmos na melhor solução e o melhor momento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos oriente e que a gente possa ter a direção dos céus para o melhor momento. Deus possa ajudar também a nossa igreja de uma forma geral, a nossa cidade, também o nosso país e as demais nações que também sofrem com este momento em que nós vivemos. Ele é um momento mundial, então nós não podemos ser egoístas de orar apenas pelas pessoas mais próximas nossas. Mas oramos também de uma forma mais eficiente pelos irmãos da nossa igreja. Nós temos alguns irmãos que estão trabalhando com redução de horário, temos alguns irmãos que já não estão mais no seu trabalho, no seu emprego. Então nós pedimos que Deus possa abençoar a igreja, abençoar também as famílias, né? E ter aquele cuidado que nós sabemos que o Senhor tem de nós como nosso pastor, e aquilo que nós vimos a semana passada no Salmo 23, que realmente o Senhor possa cuidar de nós e que Ele possa nos acompanhar sempre com a sua misericórdia e que nós possamos, debaixo das proteções do Senhor, da proteção do Senhor, termos logo um resultado satisfatório para essa situação que nós estamos vivendo. Convido vocês aí aonde estão nas suas casas, a abrirem suas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 13. Essa será a nossa leitura e nós queremos pensar nesta noite sobre ou a lei ou Cristo.
Paulo ele vem discursando em toda essa carta, desde o primeiro momento, sobre essa questão da salvação e da justificação pela graça mediante a fé. Então, a partir do verso 1, vamos ler juntos a palavra de Deus para a nossa meditação desta noite. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Verso 1, capítulo 5, Paulo escrevendo aos Gálatas: a justificação pela fé, ela é aplicada à ética, e é isso que Paulo quer fazer neste capítulo 5, quando ele chama-nos para uma aplicação. Depois de discorrer 4 capítulos, no capítulo 5 ele vai já partindo para a aplicação, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6. Ele está fechando a sua carta e ele parte então para a aplicação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar mais uma vez pedindo a direção do nosso Deus e que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que nós possamos extrair desse texto, a partir do verso 1 até aqui, os ensinos que o Senhor tem para nós e para as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta escrita há tanto tempo, Senhor, no primeiro século do cristianismo, provavelmente no ano 50 depois de Cristo, mas, Senhor, é uma carta tão atual, e é uma carta que pode nos ensinar verdades em face daquilo que temos visto e do Evangelho que temos visto sendo pregado nos dias de hoje. Que o Senhor abra nossa mente e nos ajude a entender a Tua palavra. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza nos deixou ensinos profundos, que até hoje é possível a gente abrir a Tua palavra e se deliciar e contemplar esses ensinos. Aplica, Senhor, esses ensinos nas nossas vidas, através do Teu Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor por esta palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, então, quando ele começa a sua carta, ele tem alguns pensamentos que norteiam a sua mente, e ele começa falando sobre o Evangelho, defendendo o Evangelho de Cristo e defendendo também o seu apostolado. Isso ele faz no capítulo 1, no capítulo 2. No capítulo 3 e 4, ele praticamente ensinou que a justificação do pecado, ela vem pela fé no Evangelho e não por guardar a lei de Moisés. E quando ele chega, então, até o verso 31 do capítulo 4, que é do 21 ao 31, ele vai apresentar o argumento teológico, com base teológica, que Cristo nasce para trazer ao mundo a salvação e a liberdade. Então, quando o Senhor nasceu o Salvador. Então, Paulo já coloca isso no capítulo 4, do verso 21 até o 31. Ele vai encerrar a carta com a aplicação
aplicações práticas da liberdade em Cristo, que é o capítulo 5 e capítulo 6. Cristo nos libertou do rigor da lei, Cristo nos libertou da culpa do pecado, porque o Senhor nos perdoou. Ele nos libertou da escravidão do pecado, porque o Senhor então nos libertou, nos tornou livre dessa escravidão. No verso 1 ele fala isso. Então Paulo ensinou que aqueles irmãos não voltassem mais à lei, que eles não quisessem voltar atrás. Eles saíram de uma escravidão, eles saíram de um peso, de uma consciência pesada pelo pecado. O Senhor libertou eles de tudo isso. A graça de Deus então os tornou livre dessas opressões, desse fardo pesado da lei, aos quais o Senhor Jesus disse que eles atavam fardos tão pesados para as pessoas carregarem. Os fariseus faziam isso, e que eles mesmos, na verdade, nem tocavam com as suas mãos. Então, o Senhor Jesus veio justamente para libertar o homem de todo tipo de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão do maligno, e agora a gente não tem mais aquele risco de sermos, de certa forma, tentados pelo maligno de uma forma de possessão maligna, porque a Bíblia diz que o maligno não nos toca, João fala isso, na sua primeira carta. Então, a ideia é que a graça de Deus nos libertou, nos deu liberdade e nos tornou agora servos de Cristo. Uma vez livres, e muitas pessoas têm medo dessa palavra livre, quando fala de liberdade cristã, eles começam a pensar que a pessoa agora ela está propenso a uma libertinagem. Muitas pessoas têm ensinado o Evangelho de Cristo voltando para uma libertinagem. Então, a ideia é que a gente tem o Evangelho, traz a liberdade, mas não nos dá a libertinagem, o direito de pecar e fazer aquilo que a gente quer, porque nós estamos agora livres em Cristo. Então, a liberdade é que nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres porque não temos mais o peso e o sentimento de culpa. E nós somos livres porque o Senhor nos libertou e nos perdoou. Então, o primeiro pensamento que nós temos no verso 1 é a justificação pela lei. Seria mediante o cumprimento de toda a lei. E se alguém cumprir toda a lei, esse poderá então se justificar pela lei. Por isso que nos 3 primeiros versos ele vai deixar bem claro isso. Para a liberdade foi que Cristo libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, escravidão da lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Então a ideia desses 3 primeiros versos é que, se a pessoa quiser se justificar por seu próprio esforço, ele não vai conseguir, porque ele não pode errar em nenhum ponto da lei. Então Paulo vai falar sobre circuncisão justamente porque, para esses legalistas, esses missionários aí que estavam pregando o evangelho diferente, Paulo diz que é um outro evangelho, que na verdade não é nem outro, e ele condena e ele fala: qualquer pessoa que vier pregar esse evangelho diferente do evangelho da graça que liberta o homem, que dá ao homem a salvação pela graça, mediante o sangue de Cristo derramado na cruz, que de certa forma a morte e ressurreição de Cristo nos traz essa salvação. Qualquer outro evangelho que seja pregado, ele diz: considere anátema, quer dizer maldito. Ele vai falar isso no capítulo 3. Então a ideia aqui é que ninguém pode se justificar e ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Então, quando ele fala sobre a questão da circuncisão, era algo em que esses judaizantes aqui se apegavam. Então, eles tinham toda a lei como uma espécie de forma de alcançar a salvação e a aprovação de Deus, mas eles se centralizavam mais e se atentavam mais para a circuncisão. Por isso que ele fala sobre a circuncisão. E a circuncisão significava o pacto que Deus fez com o homem no Antigo Testamento.
E quando a gente agora se converte ao Senhor Jesus Cristo, qual é o pacto, então, o símbolo da nova aliança? O batismo. Esse é o símbolo da nova aliança que nós temos hoje, nos dias de hoje. Então, toda pessoa que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador deve ser batizado para quê? O sinal do pacto que ele fez com Deus, o que Deus fez com ele. E esse sinal é que o identifica como realmente alguém que aceitou e obedeceu esse mandamento que o Senhor deixou. Então, a ordenança do que o Senhor deixou são duas: o batismo e a ceia. Então, a pessoa que é crente em Jesus Cristo hoje não precisa ser circuncidado novamente, como no Antigo Testamento era necessário por causa da antiga aliança, mas ele precisa se batizar, ser batizado. Então, o batismo não vai salvar e nem conferir graça, como a lei também não. Mas o batismo é um sinal de que ele realmente está aí de acordo com esse pacto e com essa nova aliança que ele fez, e que Deus fez com ele, que ele fez com Deus também. Então, Paulo está falando isso e ele está se referindo a Tiago, capítulo 2, verso 10, que diz assim, olha, quem tropeçar em um só mandamento será culpado de todos. Então, se você quer ser circuncidado, que é um mandamento, estava na lei de Moisés, e todo filho, quando nascia, todo garoto, todo homem, quando nascia ao 8º dia de nascido, ele era circuncidado como um sinal de que os pais estavam, de fato, oferecendo esse filho ao Senhor e, de certa forma, entendendo que esse era um pacto e a resposta e o símbolo do pacto de Deus com o seu povo. Então, o filho já era oferecido desde pequeno, ao 8º dia de nascido. A circuncisão era o ato da resposta do pacto de Deus com o seu povo. Então, ele está dizendo, olha, se vocês continuarem fazendo isso e acharem que isso é muito importante, que ao lado de Jesus Cristo é preciso que o homem seja circuncidado, então vocês estão anulando o Evangelho de Cristo. De nada adianta a morte de Cristo na cruz, e vocês realmente estão invalidando a morte de Cristo, o Evangelho de Cristo. Ele vai prosseguir com isso, dizendo, olha, se você fizer isso, de nada vos aproveitará Cristo e o seu sacrifício na cruz, verso 2. E no 3 ele diz, se você vai para a lei, você tem que guardar toda a lei, não adianta só você se circuncidar. E ele vai continuar no verso 4, dizendo o seguinte, olha, a partir desse verso 4 e 5, é o segundo ponto do nosso pensamento aqui, ele diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, vocês estão decaindo da fé, vocês estão invalidando, deixando de lado, não dando o valor que essa fé tem. Estão, de certa forma, abandonando e dando as costas para a justiça que provém da fé. Então, se tentarmos nos salvar pela lei, que deve ser guardada na íntegra, nós não vamos conseguir, e nós estamos invalidando e dizendo assim que não tem muita importância nem muito significado essa morte de Cristo na cruz e a salvação por Cristo. Tiago capítulo 2, verso 10, Paulo usa aqui para esse texto, e ele vai usar também, que a carta que ele escreve para Tiago, é melhor para Tito, ele vai dizer que, para Tiago, 2,10, que a pessoa que guardar na íntegra todos os mandamentos conseguirá ser salvo. Não adianta guardar um mandamento só, você precisa guardar todos os mandamentos. E aí nós vamos nos deparar com algo impossível para nós, como seres humanos. Você e eu não conseguiríamos estar salvos por Jesus Cristo pelas nossas próprias ações e por aquilo que nós fazemos. Terceiro, ele vai dizer, olha, a remissão dos pecados se dá mediante o reconhecimento e uma resposta de livre e espontânea vontade, com fé ativa e amorosa,
são justificados pela graça e alcançam a misericórdia de Deus pelo sangue do seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então é o justo e justificador, verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, esta é a razão da nossa salvação. Terceiro, a remissão dos pecados se dá mediante o reconhecimento de uma resposta que vem daquilo que Deus proporcionou ao nosso coração, da segurança que nós temos da nossa salvação, da alegria, da gratidão. Então o nosso coração responde com alegria à salvação em Cristo Jesus, que é algo valoroso para nós, que nós não conseguiríamos se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus em nosso favor. Quarto, versículos 7 e 8, ele vai nos chamar para uma reflexão. Vós corrias bem, vocês estavam indo até bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, versos 7 e 8, ele está dizendo, vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu que vocês deixaram de obedecer a essa verdade bíblica? Então, é importante que o cristão seja obediente à palavra de Deus, no sentido de entender que a sua salvação vem de Deus, pela sua misericórdia, pela graça de Deus, e faz a gente refletir sempre e ter um coração de adorador, ter um coração cheio de gratidão por esta salvação que o Senhor nos concedeu. Então, ele disse, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam correndo bem, o que aconteceu? Quem vos impediu de que vocês continuassem nesta mesma fé, nessa mesma graça, e louvando a Deus e com o coração cheio de gratidão pelo que Deus fez por vocês? Quem vos impediu? Essas pessoas que estão ensinando para vocês, estão persuadindo vocês a deixarem o caminho da graça. Isso não vem de Deus. Então Paulo é bem categórico quando ele vai ensinar sobre a doutrina da graça, quando ele fala no verso 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, não vem de Deus. E qual era a preocupação que Paulo tinha quando ele via que a igreja estava sendo, de certa forma, ameaçada com esse ensinamento? Você precisa de Jesus? Paulo falou que vocês precisam de Jesus, e de fato vocês precisam mesmo. A salvação é pela graça, mas paralelo à graça, junto, lado a lado com a graça, vocês precisam se circuncidar. Eles pregavam isso, insistiam isso, e Paulo ficou preocupado com isso, e ele viu que isso era prejudicial para as igrejas, pelo menos para aquela região da Galácia, onde essa carta circulou em várias igrejas. Um ensino errado é muito perigoso. Paulo sabia disso. E aí ele vai e usa esse termo no verso 9. Ele vai dizer algo que a gente pode entender, ou tornar isso, de certa forma, fácil da gente entender. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É importante, então, que a gente pense aqui, quem fez pão e faz pão ou bolo, sabe muito bem que você não precisa de muito fermento para que aquele bolo cresça, fique bonito, tome a forma. É um pouco de fermento que vai. Se você errar na dose, nem para mais nem para menos, é um pouquinho só. Ele leveda toda a massa, ele toma conta de toda a massa. Quando você bate a massa com aquele pouquinho só de fermento, ele toma conta da massa inteira. Rapidamente você vai perceber que aquele bolo que você está fazendo, ou o pão, vai crescer, porque o fermento vai tomar conta da massa inteira. Paulo sabia disso. Esse ensino errado, pouco, ele vai se infiltrando, ele vai penetrando na vida da igreja, de alguma forma, ele vai atrapalhar, e ele vai tomar conta de toda a massa. Era perigoso esse ensinamento, então Paulo combateu ele, porque ele entendia, olha, é perigoso. E ele usa esse termo. Vocês, Gálatas, que estão aceitando esse tipo de ensinamento, olhem, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse negócio não pode continuar, ele precisa pôr um fim nisso. Verso 10. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for,
sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E o verso 13 ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, Paulo vai colocar aqui nesse final, nesses 2 versos, ele vai dizer o seguinte: olha, porém, irmãos, eu estou convicto que vocês não vão cair nessa armadilha, vocês não vão fazer isso, vocês não vão abandonar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça e ir para o lado da lei, porque vocês já saíram de lá, vocês não vão retroceder, não vão voltar atrás. Eu estou esperançoso de que tem chance ainda para que vocês continuem firmes no Evangelho da graça. E ele fala, é como se Paulo estivesse dizendo: eu aposto em vocês, na fé de vocês, que vocês não vão voltar atrás. Vocês vão continuar no Evangelho da graça e vão saber ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez para vocês. E quando ele parte para o verso 13, ele fala: vocês são livres agora, e vocês agora devem aproveitar essa liberdade, não para pecar, não para dar ocasião à carne. E eu já vi pessoas preocupadas com isso, ou até mesmo dizer isso: bom, agora eu sou crente, eu sou salvo pela graça, agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou perder a minha salvação, Jesus não vai me abandonar, me deixar de lado, e no último dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele não vai me deixar de lado mais, porque Ele me comprou com seu sangue. Então agora eu posso fazer aquilo que eu quiser. E Paulo está dizendo justamente isso aqui: não dê ocasião à carne, vocês não são livres para pecar, vocês são livres do pecado, da culpa do pecado, porque o Senhor já perdoou vocês. Vocês são livres daquele fardo pesado da lei imposto por aqueles homens. E quantas pessoas hoje vivem debaixo de ordens e imposições que não têm nenhum tipo de fundamento bíblico? Isso é uma carta muito atual e ela serve para a gente aplicar nas nossas vidas nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele fala: vocês foram livres para amar, para servir as pessoas, para servir os irmãos em Cristo. Essa liberdade que Deus nos trouxe, ela deixa você viver agora em amor, em graça, e servindo as pessoas, os irmãos, aqueles que precisam de alguma coisa, de alguma forma, vocês vão agir com caridade. Vocês são tentados a ceder a um falso evangelho, mas vocês não vão fazer isso, porque eu creio que vocês não vão fazer isso novamente. E aí ele vai dizer: olha, porque vocês me perseguem e aceitam o que vos perturbam, vocês para a rebeldia. Eu continuo pregando o mesmo evangelho, a mesma coisa que eu sempre fiz, né? Ele vai falar isso aí e deixar isso bem claro no verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu confio em vocês e vocês não vão alimentar isso. E no 11 ele fala: eu, porém, irmãos, se prego o mesmo evangelho, a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Então, desobedecer o evangelho da graça, partir para um outro evangelho, é rebeldia. Paulo chama isso de desobediência e rebeldia. E ele fala isso: olha, essas pessoas que fazem isso, eles estão só circuncidando. E Paulo parece que ele fica meio nervoso, e ele fala assim: em vez de circuncidar somente, eles deveriam se mutilar de uma vez, porque isso seria algo assim, um exagero de uma ação. Ele está dizendo, em vez de fazer isso só circuncisão, tomara que poderia se mutilar de uma vez, do que fazer isso, porque estão incitando as pessoas a serem rebeldes, desobediência a Deus na questão da graça e da lei. Ele está chamando isso de rebeldia. Partir de volta para a lei era uma rebeldia que essas pessoas não deviam aceitar e que esses irmãos não deviam voltar atrás. A única forma de sermos salvos é pelo sangue de Cristo derramado na cruz.
A morte e a ressurreição de Cristo é a única forma. Ele é o nosso mediador. Ele é o Deus encarnado. A Bíblia diz que Ele se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Interessante que a doutrina de Cristo nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, Ele carrega o corpo humano, o Deus que carrega o corpo humano, até hoje. A Bíblia diz que quando Ele vai voltar, Ele voltará em glória, mas Ele será visível, corpo visível. Disse, todo olho o verá. E uma das questões que a gente tem e que a gente começa a pensar é na questão de Tomé, quando Tomé vê o Senhor, e o Senhor mostra para ele justamente as marcas das mãos, as marcas dos cravos na cruz pelos nossos pecados, e o Senhor Jesus traz essas marcas até hoje. Quando Jesus voltar, nós vamos poder ver nas suas mãos as marcas dos cravos que Ele sofreu na cruz em nosso lugar e pelos nossos pecados. Então, esse evangelho não pode ser modificado. É isso que Paulo está falando. Essas pessoas que estão fazendo isso, eles vão pagar um alto preço. Olha que Paulo fala sobre isso. Essa persuasão não vem de Deus. Mas, no verso 10, confio que vocês não vão fazer isso, não vão voltar atrás. Essas pessoas que vos perturbam, querendo que vocês voltem atrás, eles sofrerão a condenação. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então, Paulo encerra aqui esses últimos versos dizendo, olha, não ficará impune as pessoas que tentam desviar você dos caminhos do Senhor. Então, quando o Evangelho da Graça nos encontra e o Senhor nos chama e nos convoca e nos traz para a graça de Cristo, através do seu Espírito Santo, esse Evangelho, ele traz para nós uma liberdade, mas ele traz para nós também um conforto e uma alegria de saber, olha, eu estou salvo. É garantido isso, quem me salvou foi o Senhor Jesus. E quem prega um evangelho diferente, quem coloca regras nas pessoas que as pessoas não podem cumprir, e atrelam isso à salvação, Paulo disse, eles vão sofrer a condenação. Então, a gente tem visto muita coisa acontecendo nos dias atuais, tem muita gente pregando o evangelho diferente do evangelho de Cristo. Não se preocupe, no final da história, lá na frente, o Senhor Jesus julgará todos eles. Nós caminhamos com a nossa alegria no nosso coração, sabendo que o Senhor nos salvou, sabendo que a parte do pacto que Deus fez conosco Ele vai cumprir, e nós respondemos isso também por causa da sua graça, da sua misericórdia e da atuação do Espírito Santo. A nossa resposta ao Senhor, crendo nele como nosso Salvador, se dá porque o Espírito Santo de Deus nos direcionou a isso. Por isso, quando nós pregamos o Evangelho, nós sabemos perfeitamente que a palavra de Deus, ela conduz o homem à salvação, ela conduz o homem a Cristo. Mas nós sabemos que a atuação do Espírito é algo fantástico na vida das pessoas. Por isso que quando a gente vê as pessoas se rendendo ao Senhor Jesus mesmo, sinceramente, não formalmente, e você consegue acompanhar a vida da pessoa e você vai vendo que essa pessoa ela teve uma mudança mesmo do seu interior para o seu exterior. Isso se externa em atitudes, em caráter, em moral. Deus começa a restaurar a condição moral que o homem perdeu quando houve a queda, essa condição espiritual e moral, o caráter moral. A Bíblia diz que o homem perdeu tudo isso quando houve a sua queda, porque quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, ela está voltada para a criação, para o homem ter poder de definir, de criar, disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Então o homem tem poder de criação também, mas ele perdeu muita coisa com a queda. Ele perde o caráter de Deus, ele perde aquela semelhança que ele tinha de Deus, a pureza. Note que quando Adão pecou, o que é a primeira coisa que ele fez? Deus, sendo um Deus que se relaciona conosco, que quer se relacionar conosco,
A Bíblia diz que na virada do dia, todos os dias, o Senhor descia no jardim do Éden para visitar Adão, ter contato com o homem, conversar com o homem, porque Ele quis e Ele quer se relacionar conosco. Mas até que um dia houve a queda, e quando houve a queda, a Bíblia diz que Adão se escondeu. Quando Deus chegou no jardim, aquele relacionamento que era um relacionamento amistoso e de certa forma, bem tranquilo, ele começa a ser ferido pelo pecado, porque Adão se esconde e Deus pergunta para Adão, né? Adão, onde estás? Onde é que você está? Adão parece que estava brincando de pega-pega com Deus, né? Ele vai se esconder em um lugar achando que Deus não iria encontrá-lo. E Deus fala, Adão, o que você fez, Adão? Você comeu da fruta, você comeu daquilo que eu falei que você não deveria fazer, você não deveria comer. Disse, Senhor, a mulher que tu me deste, ele joga a culpa na mulher. E aí Deus vai até a mulher, a serpente me enganou. E quando as palavras de Deus chegam até nós hoje, a gente sempre joga uma desculpa, né? Eu vou pensar nesse assunto. Eu ainda vou ser crente um dia, talvez. Eu não sei, mas eu acho que eu estou começando a pensar nisso, né? Vou resolver algumas coisas na minha vida primeiro, eu tenho algumas coisas pendentes para resolver. Depois que eu resolver tudo isso aqui, aí eu vou realmente me tornar um cristão. E a Bíblia não deixa espaço para isso, para que você consiga se justificar por você mesmo. E venha a Jesus Cristo já justificado. Nós não conseguimos. Eu e você não conseguimos fazer isso. Quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus Cristo, é porque nós estamos em busca da nossa justificação. E é pela fé, e essa fé é colocada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, há uma conversão real e verdadeira. E nós somos livres em Cristo. Não somos livres para pecar, mas somos livres para servir. Servir a Deus, servir a igreja, servir ao seu irmão, servir aquilo que for necessário. Nós nos tornamos servos de Deus e do nosso irmão. Por isso que a Bíblia fala que o cristão, essa palavra, que significa que nós carregamos em nós o caráter de Cristo. Ele é forjado em nós pelo Espírito. E uma vez que isso acontece, o cristão passa a viver uma vida em que ele demonstra o caráter de Cristo no seu dia a dia. Então, isso é maravilhoso demais para nós. E Paulo vai encerrar isso no verso 13, quando ele fala o que acontece quando a gente tem encontro real com Cristo. Irmãos, vós, irmãos, fostes chamados por Cristo à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. O amor que o Senhor Jesus colocou no nosso coração. Esse amor não é um amor que a gente conhece, que a gente entende. Ele é o amor ágape. É aquele amor sem esperar nada em troca. Aquele amor altruísta. Você faz aquilo que você se coloca no lugar do outro, ama o outro sem esperar nada em troca. Se o meu irmão precisar de mim, eu vou servir, vou ajudar e vou fazer isso porque o amor de Cristo nos constrange. Paulo gostava de falar isso, ele nos constrange, ele faz com que a gente haja pelo amor. A nossa atitude pelo amor é algo que vem de Deus. Um coração transformado por Deus é diferente. Por isso que as pessoas que acompanham um cristão verdadeiro dizem, eu conheço essa pessoa antes dele ser um cristão. Ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa que não tinha temor de Deus, ele tinha uma vida toda desregrada. Mas depois que ele aceitou o Senhor Jesus, depois que Jesus fez uma obra na sua vida de fato, ele mudou, ele é outra pessoa. Paulo define isso em Coríntios, quando ele fala assim, que nós somos uma nova criatura. Deus nos criou de novo, regenerou. Esse ato da parte de Deus faz com que a gente possa viver em amor, servir uns aos outros, antes servos uns dos outros pelo amor. Deus nos abençoe e nos ajude e que a salvação alcance o coração daquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te